Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. Nossa convidada de hoje tem mais de 25 anos de carreira em tecnologia e vem mostrando como inovação pode transformar negócios e pessoas. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com a diretora de marketing da Performa IT, Ana Marim, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Boa, Léo, e hoje a gente recebe a Samantha Martins, ela é diretora de tecnologia no Axê. Seja muito bem-vinda, Samantha, ao Performa que Pode. Obrigada, Ana. Obrigada, Léo, pelo convite. Um prazer estar aqui. E é um prazer pra gente te receber. Samantha, vamos lá. Samantha, eu gosto... Eu sou muito fã quando eu vejo uma mulher em cargo de liderança em tecnologia. Eu tô te falando porque na minha sala de 40 pessoas, a gente tinha 3 mulheres, né? Então é um ambiente, por mais que eu tenha visto mudar bastante, né? É um ambiente predominantemente masculino, né? Como que você sentiu? Quando foi que você foi fisgada ali pela tecnologia? Quando que você percebeu que era essa a tua área de atuação? Olha, não foi alguma coisa que eu sabia desde sempre. Na verdade, quando eu fui para o vestibular, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Eu fiz todos os testes vocacionais da época e tinha afinidade com as exatas, mas não me encontrava. Que era o meu caso. O que eu acabei escolhendo foi a profissão do meu pai. Meu pai era economista e acabou depois fazendo uma faculdade de tecnologia. E eu fiz as duas faculdades. Eu fiz o FRJ Economia e fiz tecnologia na PUC. Bacana. E me apaixonei pela tecnologia no primeiro semestre. E detestei a economia. Ainda tentei por 2 anos, fiquei conciliando ali as duas faculdades, mas eu realmente me encantei com a tecnologia. Tinha alguma facilidade com a programação, coisa que algumas pessoas no primeiro semestre têm muita dificuldade. Sim. E comecei a trabalhar muito cedo. Um professor me chamou para trabalhar com automação industrial. E acho que talvez tenha sido uma das primeiras grandes oportunidades que eu tive. Eu comecei em consultoria, trabalhando com empresas muito diferentes, conhecendo negócios e processos muito diferentes. Mas você chegou a trabalhar como dev? Sim. Que legal! Sim, em que codei você também, programei em Delphi, Pascal, programei em C, programei Era o que a gente tinha Visual na época. Basic. Não, e era muito engraçado, essa parte de carreira é engraçado, a gente conversou com a gerente de sistemas da Leroy, né? E ela falou que desenvolver na época, e realmente ela tem razão, era muito diferente de hoje, né? Hoje a gente tem o cara de dados, Sim. o back-end, o front-end, a gente era tudo. Exatamente. Era todo mundo full stack. Você tinha que É fazer isso. tudo, era muito legal. Você pensava na interface, você pensava na lógica, no banco de dados, você pensava em performance. Mas beleza, vamos... É isso. E na época a gente tinha que se preocupar muito com performance, porque não era tão... A gente não tinha tanta capacidade computacional quanto a gente tem hoje. Isso. Então o peso do programa fazia uma baita diferença. Era alguns desafios muito legais. Eram diferentes. E como é que foi tua progressão na carreira, Samantha? Como é que você deixou, como é que você saiu de dev e começou a assumir posições de liderança? Como foi essa sua transição para a liderança? Essa jornada. Eu fiquei em consultoria uns 4 anos, então primeiro em automação industrial, depois fui para SAP, e aí fiz implementação de SAP em algumas empresas. Legal. E descobri que era essa parte que eu gostava. Eu nunca gostei da parte muito técnica, mais hardware. Eu sempre fui mais de sentar com o negócio, olhar um problema, encontrar uma solução, ver a floresta, né? Não ver só a árvore. Mas a questão da consultoria, ela não me deixava fazer uma pós, um MBA, uma academia. Sim. Eu estava sempre viajando. O Rio foi esvaziando de grandes indústrias, né? E estava tudo sempre fora do Rio. E eu queria um pouco queria conhecer o outro lado. Então, vim para São Paulo em 2000. Na época, chamada por uma ex-gerente minha que estava na Eletropaulo, agora é Enel. E ela tinha acabado de ser privatizada, então tinha um desafio muito grande. Eu cheguei, eram 150 pessoas na área de TI. E 2, 3 meses depois que eu cheguei, foi feito um PDI e ficamos 8.
com o desafio de reconstruir a área de tecnologia. Então, a AES, que era a controladora que assumiu na época, ela era a favor de descentralização. Então, a contabilidade, o RH, a tecnologia, tudo foi implodido dessa forma. E foi uma segunda grande oportunidade, porque eu, ainda muito no início da carreira, e pela primeira vez sentando do lado do negócio, tive que construir uma contratos, SLAs, entender como é que era essa relação de gestão de fornecedor, trabalhar com serviços, porque a gente era totalmente descentralizado, né, terceirizado. E aí foi uma escola muito grande, e ali eu assumi a primeira posição de liderança. Então, depois que a gente fez esse trabalho em 1 ano e meio, mais ou menos, de reconstrução, a gente foi, então, recriar uma área um pouco mais robusta. Então foram criadas as gerências, a diretoria de tecnologia, e eu assumi minha primeira posição de liderança. Na época, com muita ansiedade, porque até agora eu nunca me sinto pronta sempre que eu sento na próxima cadeira, mas foi uma oportunidade, porque logo depois a gente foi fazer um projeto global de SAP, em que o Brasil era o template para todas as outras distribuidoras da AES no mundo. Então foi um projeto que parecia uma ONU, a gente tinha pessoas de Camarões, da França, da Ucrânia, do Brasil, dos Estados Unidos, da África do Sul. Tinha momentos em que tinha mais tradutores na sala do que consultores da Bearing Point, na época que era consultoria. Sim. Caramba, Samantha, que legal. E, Samantha, teve algum ponto específico deles terem adotado o Brasil como template? Era maior complexidade. Entendi. Brasil é escola Eu resolvo nisso. o problema maior eu consigo levar e depois é só fazer rollout. Era o maior parque de distribuidoras que tinha na época. Que interessante. Né? A Eletropaulo atingia 23 municípios, era uma cobertura muito grande, mas não éramos nós só, tinham também a Ucrânia. A Ucrânia também fazia parte, porque as regras na Europa são muito diferentes em distribuição. Então o template tinha que estar entendendo nós dois. E negociar entre Brasil e ucranianos foi realmente uma experiência diferente. Que bacana. Quando você olha para isso, né? 25 anos de carreira, o que você diria que foi a decisão mais corajosa que você precisou tomar em um ambiente como esse? Olha, talvez tenha sido a decisão de sair da Ambev. Por quê? Conta pra gente. Legal. Qual foi a tua sequência, Samantha? Você trabalhou na AES? Eu trabalhei na AES, então, até 2007. 2007 eu fui convidada para ir para a Ambev, para assumir uma área de liderança dentro de soluções, tecnologia. E aí rodei todas as áreas de soluções da época. A equipe da Ambev eram 18 pessoas só, muito pequena, completamente diferente do cenário de hoje, né, de Ambev Tech. E eu cresci muito rápido. Um pouco depois que eu entrei, eu fui promovida, fui convidada a ser sócia. Eram poucas mulheres sócias naquela época, eram 200 sócios, 12. Éramos 12, 15 mulheres. Continuei crescendo, fui para fora, fiz a parte da integração com a ABI, né, na época da compra da Anheuser-Busch. E tinha uma carreira extremamente promissora, mas algumas coisas pequenas coisas começaram a me incomodar um pouco da forma como a gente trabalhava, e conforme você vai subindo mais, você vai tendo mais proximidade. E isso começou a criar um desconforto, assim, entre mim mesma, né? Então, na época, eu tinha uma carreira super promissora, tinha já a intenção de ir para fora, assumir mais responsabilidades, mas eu falei, não, eu acho que não é aqui. Apesar de não ter sofrido muito a questão da agressividade, né? Quando eu entrei, a diretora de RH me entrevistando falou assim, por que você quer vir para essa empresa que come criancinha? Eu falei, nossa. Ai, meu Deus! Que apresentação. Mas, na verdade... Cara, eu sou muito fã da Ambev. Tipo assim, era uma empresa... Foi uma escola. Era uma empresa que eu gostaria de ter trabalhado. Eu tenho uma particularidade na minha carreira, Samantha, que assim, eu nunca trabalhei em empresa grande. A maior empresa que eu trabalhei foi a Performa. Apesar de estar sempre inserido dentro de grandes empresas, né? Porque o desenrolar do meu trabalho era sempre dentro de indústria, de trabalho de consultor. Fui consultor muito tempo antes de montar a Performa, e depois que eu montei a Performa, a gente acaba trabalhando para empresas também que são muito grandes, né? Empresas do porte do Axê. E aí eu ficava, cara, eu acho que falta esse passo na minha carreira, né? Eu ainda acho, eu tenho esse sentimento. Sabe, tipo assim, falta eu trabalhar dentro de uma empresa muito grande durante um tempo para eu ver como é que as coisas funcionam. E a Ambev era uma empresa que eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar lá. E eu ouvia sempre falar isso, que é um ambiente extremamente competitivo, né? Sim. E eu gosto disso, então
E todo mundo que passou por lá e saiu, fala isso pra mim. Cara, foi uma escola. Aprendi Sem muito. dúvida. Aprendi muito. Mesmo agora no cenário de Ambev Tech, né? Eu ouço muita gente falar bem da empresa, que foi uma escola e tudo. Agora, realmente, até acho que pela mentalidade, pela personalidade dos controladores, né? Acaba caindo um pouco sobre a cultura da empresa. Não tem jeito. Sim. Essa extrema competição, né? E na verdade eu acho que eu dei sorte porque o ambiente de tecnologia não tinha. Aham. E isso era um ambiente competitivo, muito exigente, Aham. mas não tinha um lado ruim da cultura anterior. Mas depois de um tempo eu comecei a cruzar o caminho com pessoas da cultura antiga. Sim, sim. E aí isso começou de fato a me incomodar muito mais, né? Então Entendi. quando você começa a ter contato com algum tipo de agressividade que passa alguns limites, né? Com fornecedor, que passa Aham. alguns limites com... Então, acho que foi nesse momento que, E apesar aí de eu o- ter uma carreira muito certa Aham. e ter um futuro muito promissor, né? Ser um talento e tal, eu falei, não, eu prefiro E aí o próximo passo foi a o Iguatemi. Iguatemi, né? Parabéns pela coragem. A rede é difícil. Você deixar pra trás uma carreira que você sabe que vai bem Sim. é difícil. Realmente, decisão super E corajosa. obrigada por compartilhar, porque É isso muito com legal. certeza vai inspirar muitas pessoas. E aí, Samantha, no Iguatemi, rede de shopping, Sim. quais eram os principais desafios? O Iguatemi, ele tinha um desafio grande de se aproximar do cliente, do consumidor, porque toda a relação no shopping ela acontece através das lojas, Uhum. do cinema, do restaurante, e o shopping desconhecia quem eram as Esse pessoas, público, né? o que era mais atraente, Interessante, como né? trazer, Uhum. né? Que público, porque o público do Iguatemi São Paulo é completamente diferente do público de Iguatemi São Carlos, por exemplo, Uhum. né? Iguatemi Campinas. Então, como é que você conhece, se aproxima e cria um vínculo com quem frequenta o shopping? Porque muitas vezes a escolha é pelo shopping, não é porque eu vou na C&A do loja. Iguatemi Ah, Campinas, entendi. é porque ele é o mais próximo de casa, ou ele é o mais próximo do meu trabalho. Aham. E então esse foi um dos principais desafios na época que a gente criou o Iguatemi One para poder conhecer mais e oferecer, qualificar o shopping. O que era o Iguatemi One? Era o programa de fidelidade. Tá, entendi. legal. Ele é o programa de fidelidade. Então, mas aí acontecia nas lojas e Aí você precisava criar um incentivo para as lojas participarem. participarem, E entendi. para o cliente também participar. Então, foram criadas várias campanhas com prêmios Que para que legal. você pudesse dizer o que você comprou, para você poder, então, participar concorrer, né, aos prêmios. Muito bom. Foram marcados. É verdade. tem. Vamos fazer. A Ana, ela vai falando, É que tá pelo muito amor. bom. Ela sai falando, a Ana é difícil na bancada, hein? Brincadeira, Aninha. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida, segura aí que já já a gente tá de volta. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas e hoje recebendo a Samantha Martins, diretora de tecnologia do Axê, do Laboratório Axê. Bom, o que a gente estava falando? A gente estava falando de Iguatemi e agora vamos falar de Axê. Como Vamos. que é lá? Conta pra mim. O mundo Sou fã do Axê. Salva minha vida. Amo Sorine. Eu brinco que eu pego o meu salário em remédios. É um mundo completamente diferente e um mundo que eu tinha muita vontade de entrar, que é o mundo da saúde, né? Quando eu saí do Iguatemi, eu pensando na carreira e para qual era o meu próximo passo, a minha vontade era ir para a saúde ou ir para a educação e foi incrível que Que legal. Deu Realmente certo. duas áreas muito legais, né? áreas que eu gosto muito. Uhum. E é um mundo bem diferente. Primeiro porque o propósito do Axê, levar mais vida às pessoas, é uma coisa que mexe com meus valores e que eu acho que você sentir que você tem esse nível, né, de importância é muito gratificante. E é uma empresa muito, muito acolhedora, é uma empresa que investe muito em inovação, é uma empresa que está no DNA dela, a inovação. E né? é uma empresa 100% nacional, né? 100% Você sabia que brasileira. quando eu descobri isso, foi quase quando eu descobri que Papai Noel não existe. Porque a Axê, eu falei, deve uma empresa, uma multinacional Deve ser uma francesa, francesa. chiquérrima, né? Aí eu tava lendo, na época de performance, a gente queria se aproximar pra apresentar a performance e tudo, né? E aí eu fui...
Aí eu li que é uma empresa 100% nacional, falei, não é possível. Falei, isso aqui tá errado. Aí comecei a pesquisar a fonte. Aí entrei, falei, gente, olha que maravilha. É uma empresa 100% nacional, que investe pra caramba em tecnologia, desenvolveu um monte de remédio bacana, e eu achando que era multinacional. Ela muita gente não sabe. Foi É uma quanto das tempo? 5 Você sabe quanto tempo foi farmacêuticas. fundada? Vai fazer 60 anos ano que vem. Ah, olha só. Ainda tem gente, ainda tem fundadores no Sim, dia a dia do a gente negócio? são 3 famílias, Tá. né? E a segunda geração é quem hoje está no conselho. Que Que legal. legal, olha só. Orgulho brasileiro. É muito. Exato. É, orgulho brasileiro. Eu tô falando, pra mim foi uma grande descoberta quando eu descobri que foi uma grande surpresa, perdão, quando eu descobri que eu achei era 100% nacional. Falando um pouco do dia a dia lá, Samantha, e aí falando também um pouco de tecnologia agora, né? Primeiro eu queria saber assim, como você, que está há tanto tempo na tecnologia, está enxergando essa chegada da inteligência artificial nas empresas? Generativa, né? Porque inteligência artificial a gente já usa já tínhamos, há bastante tempo. Bom, eu acho que agora a gente já consegue entender um pouco melhor as possibilidades, porque até ano passado a gente falava muito era um hype muito forte, né? Muita especulação. E agora a gente começa a aterrissar de fato com projetos, iniciativas e materializar os ganhos, né? A gente fez alguns pilotos, inclusive, e não escaláveis. Então, fizemos testes, provas de conceito para chegar à conclusão de que realmente em algumas frentes, ou pelo nosso tamanho, volume, não é possível, não vale a pena, a conta não fecha. Né? Então, o momento que a gente está agora, eu acho que é de entender quais são realmente os casos de uso e que aquilo faz sentido e eu acho que tem muitas possibilidades. Né? Legal. No setor farmacêutico, na saúde como um todo, né? A gente vê várias possibilidades. Na P&D, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, você tem para triagem de moléculas, otimização de estudos clínicos que você pode fazer, né? Quer dizer, você pode fazer uma seleção muito mais assertiva do teu público e pacientes, simulação de cenários reais. Então, tem muita coisa que você consegue aplicar em medicina diagnóstica de precisão, genoma, né? Com toda essa parte genética que evoluiu, o que você pode usar. Então, você potencializar esse uso de dados, que a gente agora está num momento em que a gente consegue acumular muito dado, né? Mas como é que você transforma isso em informação de fato? Mas eu acho que a gente tem alguns desafios importantes, né? Acho que essa questão do dado, de você organizar e estruturar, é por onde a gente está começando no Axê, né? Então, ano passado a gente começou uma jornada criando o Data Lake, organizando os dados, porque a gente tem uma base, eu acho que é um pouco da característica do mercado farmacêutico, a gente tem muitos sistemas especializados. Então, nosso ecossistema, ele é muito pulverizado. Muitas soluções especialistas, né? Principalmente na área de qualidade, na parte de automação, industrial. Então, teve um trabalho grande de mineração, captura e criação dessa base. E agora a gente quer começar a aproveitar esses dados para, de fato, explorar as oportunidades. Mas a gente ainda está engatinhando, a gente tem um trabalho que a gente vem fazendo muito olhando eficiência. Então, por exemplo, na área jurídica, que é uma área fácil de você aplicar para otimização, ganho de produtividade, a gente está trabalhando na parte de finanças com reembolso inteligente, como é que a gente também otimiza as auditorias. A gente implantou agora um chatbot que aprende para atendendo a área de RH, TI, então, assim, até isso aproxima um pouco, humaniza um pouco o atendimento, foi uma experiência incrível. Quanto caso de uso legal, né? A gente está fazendo com propagandas, por exemplo, no regulatório. A gente tem muitas restrições do que pode ser vinculado numa propaganda, né? Por conta de Anvisa. Isso que eu ia perguntar. É a Anvisa quem regula isso. Isso, depende a mensagem tem que ser muito... sutil, né? Ela está delimitada ali do que pode ser dito, né? E é um trabalho muito manual de você minerar ali no volume de propagandas que você tem. A gente tem um portfólio de mais de 350 produtos, né? Eu ia te perguntar isso, mais de 350? Em 900 e poucas apresentações. Então, a gente precisa olhar todas essas propagandas e campanhas. Então, a gente está usando IA agora para poder fazer uma curadoria dessas. Essa curadoria. Muito legal. Esse é um caso de uso bem legal, hein, Samantha? Esse é bem legal mesmo. Samantha, eu vou pegar esse gancho, eu quero te perguntar como que você imagina o futuro da relação da indústria farmacêutica e as farmácias na jornada do paciente? Olha, eu acho que o ecossistema de saúde como um todo tem muita oportunidade, né? A gente fala de interoperabilidade, de como é que a gente conecta mais, os dados do paciente serem do paciente e não estarem hoje tanto nas empresas, né? Nos hospitais, nos laboratórios. Então, eu vejo, assim, muita oportunidade de parcerias. A gente trabalha muito próximo
O Axê, ele nasceu com um propósito muito forte nas relações. Então, a relação com o médico, por exemplo, foi uma inovação do Axê, a parte dos propagandistas que fazem as visitações e criam constroem. Legal, foi tem pioneiro. um trabalho muito forte de educação continuada médica. Então, a gente se aproxima dos médicos em formação para poder... E promove mesmo nas nossas plataformas, né, publicações científicas para poder alimentar esse ecossistema e promover mais saúde, né? Então tem uma preocupação muito grande com essa responsabilidade social. E as relações também com as redes de farmácias e com os pacientes, né? Então a proposta é sempre estar próximo, fornecendo a maior parte de informações possíveis para que aquele farmacêutico, né, aquela pessoa da farmácia também possa oferecer informação de qualidade para os pacientes, né? Hoje eu gosto muito da indústria farmacêutica, eu sou um cara de tecnologia, né? Coisa que eu amo. Vocês têm muitos dados, né? É uma indústria que sempre foi muito, talvez até pelas questões regulatórias que envolvem você ter rastreabilidade de tudo, controle de qualidade, garantia de qualidade, um mercado muito regulado. Então, é um mercado é uma indústria que tem já o costume de gerar dados, né? E isso é muito legal, porque depois que você tem dados, você consegue detectar muitos padrões ali. E quando você fala que hoje, do tipo assim, você falou, os dados pertencerem ao paciente e não à empresa. Cara, eu fiz essa conexão agora. Realmente, vocês sabem mais do que eu consumi, do que eu mesmo. Eu não sei quantos Sorines eu comprei, se bobear, o Axê sabe. Porque eu informo lá meu CPF na hora de fazer a compra na farmácia, né? Aliás, a galera tem uma baita preocupação com isso, né? De fornecer o CPF. Eu falo, cara, junta meus dados aí, se tiver desconto, me avisa. Adoro, né, cara? Pra mim tá tudo bem, né? E hoje, Samantha, tem alguma, não sei se você pode falar disso, mas se não puder também não tem problema, mas há alguma iniciativa no Axê para esses dados serem em algum momento compartilhados com o paciente? Porque eu acho isso genial. Hoje, a informação de compra, ela fica muito na farmácia. Na farmácia, né? A gente recebe as auditorias de mercado, mas muito tipo encapsuladas. A IQVIA, entendi. Exatamente, mas muito encapsuladas, né? Mais pra gente entender volume de prescrição, demanda, que é mais uma sellout. E é regionalizado, né? Isso. Verdade, porque vocês precisam do sellout para entender como é que tá o desempenho do medicamento, né? Gente, sellout, para quem não sabe, a gente está usando um termo técnico aqui, é a venda na ponta, é o que está sendo vendido lá no varejo, lá no balcão da farmácia. É isso que a gente chama de sellout. Ô, Samantha, e até que ponto a tecnologia ela apoia nessa personalização da saúde sem invadir a privacidade do cliente e passar os limites regulatórios? Porque é um desafio. A tia chata que fica reclamando de dar o CPF. Ó. Não, aí, eu não. Porque é verdade, você tem dados para trabalhar, mas tem esses duas frentes de desafio. Sim, sem dúvida. A gente hoje não trabalha com dado do paciente por conta dessa anonimização, né? A gente recebe a informação toda muito blocada, mas na área de saúde como um todo tem muita oportunidade para trabalhar em personalização, terapias, né? Mas eu acho que isso ainda está muito longe de ser regulado, sabe? Tá. Ainda não é alguma coisa... A gente vai construir essa jornada, acho que a partir de agora, juntos, porque a velocidade que a tecnologia está chegando, as áreas regulatórias elas também precisam começar a acompanhar. Né? E com essas questões de PBM, convênios e parcerias, a indústria acaba também aí começando a receber um pouco mais de informações da farmácia, naqueles programas de benefício de medicamento, que você se cadastra no laboratório para ter um desconto e etc. Eu acho que essa é uma forma legal da indústria receber as informações de consumo. E, de novo, eu sou um cara, não tenho nenhum problema com isso, porque eu acho que quanto mais eu confio mais na indústria cuidando dos meus dados do que eu mesmo. Eu não vou olhar o que eu tomei de remédio, o que eu não tomei. Imagina o seguinte, eu tô uma situação hipotética aqui, né? Eu ia me sentir muito bem. Imagina que eu tô indo na farmácia, sei lá, uma vez por mês comprando um xarope. E a indústria entra em contato comigo falando assim, Léo, você não acha legal você procurar um médico? Por que você está tomando esse xarope sem... Principalmente os remédios sem prescrição, né, que é permitido comprar. Eu acho que esse seria um caso interessante, né, da gente ter uma interação da indústria ou da própria farmácia com o paciente. Que a gente estava conversando com o Robledo, que é o vice-presidente de tecnologia da PagMenos, sobre realmente ter um centro
de cuidado do paciente, né? E a farmácia está lá na ponta, né? A farmácia está lá na ponta, acessível. Eu acho que essa integração da indústria com as farmácias e comigo, eu quero ser parte disso aí, entendeu? Porque sou eu que estou consumindo. Hoje né? a gente tem o programa Cuidados pela Vida, que ele é justamente focado nessas relações. E aí, com os pacientes de tratamentos crônicos, por exemplo, a gente cria essa relação para poder esclarecer os efeitos colaterais, por exemplo, do início do Legal. tratamento, porque a gente pode ter muito abandono no início por causa de um efeito colateral que ele não conhece ou fica com receio. Então, essa proximidade da relação também traz esse interesse, esse investimento em aproximar o paciente e promover a qualidade, promover a saúde, né? Muito bom. Boa, Samantha, uma mulher aí com 25 anos de carreira, mãe de 2. Você deu o recado pra Samantha do passado, né? O que você falaria? Agora, o que a Samantha do presente fala para as mulheres executivas que são mães, né? Estão nessa cadeira. Como que a gente chega e como que a gente faz isso ser possível? Quem está falando é a mãe de uma bebezinha de 13 meses. Isso, eu ainda estou no modo sobrevivência. A gente aqui nos bastidores, eu estava comentando com ela, confia que melhora e fica incrível. Essa jornada com eles é de muito aprendizado. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, e ainda bem que aprendi rápido, é que a gente precisa de uma aldeia para criar criança. Então, você precisa de ajuda. Não sair desse lugar de heroína e tentar coordenar todos os pratos, sabe? Não é possível. Não é possível e não é saudável. A gente precisa estar bem para eles poderem estar bem, né? Então, eu fui construindo uma rede de apoio. Meus pais moravam no Rio na época, vinham muito para cá para me ajudar. Quando tinha viagens, né, a trabalho, era minha mãe que ficava com eles. E é isso, não dá para fazer sozinho, sabe? E saber levantar a mão, pedir ajuda. Essa parceria dentro de casa é super importante, então não é papel da mulher, né? É um papel dos casal, dois, do casal. Então, como é que você cria um equilíbrio, né, nessa divisão? Acho que também é super importante. E uma coisa que me ajudou muito na carreira foram as mentoras que eu tive ao longo do caminho, sabe? Legal, Acho que olha só. inspiração ao longo do caminho, por isso que hoje eu tento retribuir também. Então, para quem está começando, eu acho que é procurar pessoas que você se inspira, procurar pessoas que você realmente olha e vê um sentido na carreira, você gosta, e você criar esse vínculo, porque ajuda muito. Pessoas com experiência poderem sentar com você e dedicar um tempo, para mim fez bastante diferença. Muito bacana. Essa questão da maternidade / paternidade, né? Eu nunca tive vontade de ter filho. Não era algo que estava nos meus planos, né? E o Léo não foi planejado, né? Cara, eu não consigo falar pra vocês o quanto a minha vida melhorou. Eu não consigo, de verdade. Desde que esse carinha apareceu na minha vida, entendeu? O Léo já tá há 20 anos fazendo faculdade de tecnologia. Na real, a sensação que eu tenho é assim, ó. Eu só entendi o amor que meus pais tinham por mim quando eu tive um filho. Isso é verdade. Eu não tinha dimensão. Eu não tinha. Eu sempre, meu pai e minha mãe são pessoas extremas. Meu pai já é falecido, mas tanto meu pai quanto minha mãe são pessoas extremamente carinhosas. Então eu nunca tive dúvidas do amor que eles tinham por mim. Pô, hands down, né? Eu brinco que lá em casa a única coisa que nunca faltou é o que o dinheiro não compra, né? Então, tipo assim, a gente sempre teve muito amor, muito carinho, minha casa era muito feliz. Mas eu não tinha tamanho, Não tinha... é possível ter mesmo. Aí quando o Léo nasceu, eu lembro quando eu peguei ele a primeira vez no colo, cara, eu falei, mano, isso é muito louco, né? E aí depois toda a construção... E aí o que você falou é verdade. Quando você falou assim dos 2 anos, eu comecei a puxar pela memória, eu curti muito ele bebê, mas realmente depois que ele começa a interagir e tudo, e foi crescendo e observando as diferentes fases, cara, é uma jornada muito legal. E já falei isso algumas vezes, né? Pra mim foi importante pra minha vida profissional ser pai. Sem dúvida. Muda bastante, Não, né? treinou um monte de característica minha que eu não tinha antes. Né? De, por exemplo, entender o que tá acontecendo no cenário só de observar. Sabe, do tipo assim, puta, o que esse moleque tem? O comportamento e tal, não sei o quê. Cara, aí você começa a fazer uns paralelos com a vida profissional. Tem um monte de aprendizados da paternidade / maternidade, né? Apesar de eu achar que a mãe tem uma ligação única com a criança, não tem como o pai chegar nessa proximidade. Mas o fato é esse, eu percebi que eu me tornei um profissional melhor
por Eu ser pai? Eu concordo. Não sei, espero que... entendo que a jornada não vai ser assim pra todo mundo e tá tudo bem, né? Não tem certo e errado, eu tô falando o que aconteceu comigo. Né? Foi muito legal. E a rede de apoio também, né? Não tinha jeito. A gente... E Samantha, o que a Samantha mãe aprendeu com a Samantha líder e a líder aprendeu com a mãe? Meu Deus, que pergunta difícil. Não é? Eu acho que a líder, isso que o Léo comentou é impressionante, né? Essa coisa de você ver um comportamento que está errado na criança, mas entender que tem um porquê, né? Tem uma razão. Uhum. O que ele está, na verdade, dizendo com aquele comportamento, né? Isso me ajudou muito na construção de equipes e hoje uma das coisas que eu mais dedico tempo é a minha relação com o time. Legal. É esse momento de escuta mesmo e com interesse genuíno, né? Que eu acho Sim. que com a criança você tem que ter presença. E eu acho que isso hoje no trabalho é uma grande diferença, né? Uhum. Eu era muito acelerada, sempre fui muito acelerada. E meus filhos me ajudaram a desacelerar. A coisa de eu estar atrasada, vamos. E a Alice parava para ver as borboletas, Joaninha, a folha que era diferente. Eu tive que aprender que tinha o tempo dela. Sim, Não era mais do meu tempo. Adorei A esse coisa do exemplo. controle, Uhum. né? Que você acha que você tem, na maternidade você entende que você não tem nenhum. Uhum. Né? Eu fazia as coisas todas iguais e o resultado era diferente. Tinha dia que ele não dormia. Eu falava, mas o que aconteceu? Eu lembro que meu marido falava assim, você tem excesso de informação, seu problema é que você quer entender. Nem sempre você vai entender. Às vezes você só aceita que no dia seguinte vai voltar tudo ao normal, né? Então eu acho que para o meu lado profissional, essa questão da presença, do tá ali, né? De escuta de verdade, genuína, foi muito a partir da maternidade que eu aperfeiçoei, aprimorei e me aproximei disso, né? E o contrário, o que a mãe aprendeu com a líder, eu acho que tem uma coisa que os desafios, né, que eu fui enfrentando na carreira, eu sempre tive essa sensação de não estar preparada e os desafios apareciam e eu fui crescendo muito rápido no início. E quando veio a maternidade, eu também tinha a sensação que eu estava esperando, eu estava no meio do projeto global da ONU. Eu engravidei no meio daquele projeto. Do primeiro ou do segundo? Do primeiro. Do primeiro. Na Eletropaulo. E a sensação que eu tinha é que eu não estava preparada, não tinha como dar conta, né? Mas naquela época eu estava num projeto que eu tinha tantas atribuições, né? E eu tinha que coordenar equipes tão diferentes, em lugares diferentes, que eu acho que isso me ajudou a me deixar um pouco mais centrada, sabe? De que é possível, eu dou conta. Um desafio de cada vez, um passo de cada vez. E com a maternidade até hoje é assim, né? Cada fase é uma fase diferente, você tem que ser... Eu sou mãe de adolescente de menina pela primeira vez. Fui mãe de adolescente menino há 5 anos atrás, né? Então, eu acho que a carreira de TI também proporciona isso pra gente. A gente tá toda hora num lugar diferente. Toda vez é um aprendizado novo, né? Cada empresa, cada processo, né? Cada desafio acaba te puxando para um outro lugar. Muito legal, muito bom. Ô Samantha, você, em algum momento, né, da sua carreira, você teve que prestar, quando você foi se tornando líder, prestar atenção no seu time, enxergar as pessoas certas no lugar certo. Um mundo, a gente falou de tecnologia ser um mundo muito masculino e a gente tenta equilibrar isso com intencionalidade e tudo. Como que você olha a diversidade dentro da sua equipe? Excelente pergunta, Léo. Eu, na verdade, despertei para esse tema da diversidade quando eu estava na Iguatemi. Num determinado momento, numa reestruturação que eu fiz no time, eu abri algumas posições de liderança, de coordenação e gerência e pedi um shortlist diverso. E só vinham currículos de homens, né? E na segunda ou na terceira rodada, eu chamei a consultoria e falei, olha, não tá legal isso, não vem currículo de mulher, não vem currículo negro, não vem currículo com deficiência, não vem outras alternativas, né? E aí a gerente de RH estava comigo na sala, a gente saiu, ela falou assim, Samantha, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos casais negros frequentam a sua casa? Aí eu fiquei pensando, eu falei, 2. Falei, então, eu acho que o problema é maior do que o que a gente está achando aqui na shortlist, né? Aí eu saí dali bem impactada, voltei na minha equipe, eu tinha um negro nessa época, o Alex. Eu sentei com ele, eram umas 7 da noite, eu falei, Alex, me responde uma coisa, por que eu não encontro pessoas negras para essas posições? Ele, nossa, que papo cabeça para esse horário, sabe? E ele falou, porque o funil ele é muito mais atrás, porque nas pessoas que se formaram comigo, ninguém sonhava em fazer faculdade, eu só me formei porque minha mãe me batia muito. Mas, na verdade, os meus amigos, eles sonhavam em trabalhar no McDonald's, em comprar um tênis falsificado bacana, namorar uma menina. As aspirações e os sonhos, eles eram muito menores, né?
E isso mexeu muito comigo. E eu entendi que não é só abrir a porta, mas você tem que trabalhar para ajudar mais pessoas a chegar. Então foi ali que eu me envolvi com as mentorias, né? Então Legal. trabalho com a Pulse Mais agora, que faz mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade, o Líder Negra, né? Que são mulheres negras, porque eu acho que começa muito antes. As questões sociais no Brasil, elas começam muito antes, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? É um desafio trabalhar a diversidade, como você falou, tem que ser com intencionalidade. Então, é uma parceria com a RH, que eu fiz na Iguatemi e fiz também no Axê, né? A gente tem algumas consultorias que são especializadas e que ajudam a gente a tentar alcançar, né? Chegar nesses currículos e dar oportunidade trazer pessoas que você ainda vai ter que trabalhar mais em alguns momentos. Sim. Não vai ser uma comparação de currículos, né? Não vai ser... A meritocracia não se aplica nesse caso, porque senão você não está intencionalmente, né, promovendo a diversidade. A gente tem um programa de formação de talentos, justamente converge exatamente com o que você pensa. O que a gente percebeu foi o seguinte, não adianta eu querer buscar o cara com experiência se eu mesmo não me abro para treinar, para dar experiência para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então o nosso programa de formação de talentos, né, apesar dele ter um alcance pequeno, porque a Performa é uma empresa pequena, mas a gente é sempre intencional. Então, um ano foi focado em mulheres, outro ano foi focado em pessoas pretas e pardas. A gente sempre procura trazer pessoas da comunidade LGBTQIA+, para esse programa de formação, justamente para poder Legal, né? abrir as portas para os menos favorecidos. Posso te dar uma sugestão? Claro. Eu trabalhei com neurodiverso. Você já trabalhou com Não. autistas? É incrível. É incrível. Eu trabalhei com uma consultoria, que é a Especialisterne, e eles fazem um trabalho de preparação Que de legal. autistas para o mercado de trabalho, uma formação, e você contrata como consultores para ver o fit, né? Eles precisam se adaptar ao ambiente e vice-versa, e é transformador. Transforma a equipe. Porque são pessoas com um skill muito diferente, eles são extremamente focados, dedicados, assim, são ótimos com números, são ótimos para QA, por exemplo, para testes, porque eles são muito Cartesiano, perfeccionistas e muito literais, né? Então, atividade de teste que, por exemplo, muitas pessoas não gostam de fazer, né? Acabam usando o caminho feliz ali, não tem Isso. muito... Eles não, eles se Caminho estressam no limite, né? E acolher pessoas muito diferentes da gente foi uma oportunidade de, sabe... promover a escuta, você se preocupar com a comunicação, porque como eles são muito literais, eu chamava o Newton, vamos tomar um café? Não bebo café. Não, Na verdade é pra eu queria conversar. com você. Vamos conversar? Vamos. Aí vamos, né? Vamos. Café. Aí, Léo, fica o convite, próximo Legal, não, forma. interessante, é uma sugestão Mas acho muito incrível boa. o programa de vocês. Porque- Eu acho que a gente precisa mudar o mundo aos pouquinhos. São Isso, esses pequenos passos que depois, a gente depois eu vou transforma. te mandar o material que a gente prepara e a gente pega, Samantha, é realmente sem experiência nenhuma. Nenhuma, zero. Não precisa nem estar fazendo faculdade de tecnologia. Você quer entrar na área de tecnologia e nos últimos 2, se eu não me engano, a gente abriu até para outras áreas da empresa. Marketing, Esse primeiro ano foi que marketing recebeu um forma. que marketing recebeu, né? A gente começou a ampliar para as áreas de design, então para treinar a pessoa para ser PO, para ser UI UX, para ser dev, para ser que QA, incrível. a galera para trabalhar com Power Platform e sempre olhando final das contas. É um programa de 6 meses, né? Onde a gente vira como se fosse o time mesmo. Tem salário, todos os benefícios. Muitos deles, quando são absorvidos pela Performa, passam a ser a maior renda da casa já. São muito engajados, né? Não, e olha a transformação, Gratos. olha a transformação que isso gera. De novo, Léo, mas são poucas vagas, a gente faz 10, 12. Tudo bem, é o que eu bastante consigo. pro tamanho de vocês, né? Mas eu vou. E quanto mais a gente crescer, mais a gente vai fazer. E no final das contas, sabe quem mais ganha com isso? A Performa. Sabe, tipo assim, você tá fazendo um negócio para fazer o bem, mas Sim. você se beneficia pra caramba. Exatamente. É impressionante. É, o que eu falo. É muito. O Forma, outro dia eu tava brincando com o Samir, que é nosso sócio, né? Eu falei pra ele, cara, se a gente for fazer um DRE do Forma, eu tô pra te dizer que é investimento. Do tipo assim, ele vai ser Tem centro retorno, de lucro, muito retorno. vai ser centro de lucro alto, né?
E uma história que passou pelo meu amadurecimento como empreendedor. A empresa é muito pequena, Samantha. Cara, não dá para pensar em nada disso. Como fundou a empresa. Preciso contratar alguém. Você traz um amigo. Sempre assim, você traz um amigo. Aí você precisa contratar mais um. Aí você traz outro amigo. Aí a empresa começa a crescer, vendeu um projeto. Eu lembro da gente fazer reunião de venda, assim, a empresa tinha 4, 5 pessoas, aí terminou a reunião de projeto, a gente saía com a missão assim, a primeira missão era cada um trazer um amigo, porque ia precisar de mais gente. Beleza, isso tem um pró, que é rápido, né, porque você, a Samantha traz a Ana, o Léo traz o Jason e não sei o que, 2 dias depois tá lá a equipe nova para começar a trabalhar. Só que sabe o que começou a acontecer? Virou um grupo de amigos. Super fácil de gerenciar, porque todo mundo... Cara, só que totalmente enviesado. Totalmente enviesado. Sim. Aí, no final, isso foi outra discussão que eu já tive em algum programa, eu não vou lembrar com quem. Quando a gente começou a ter diversidade na empresa, que aí a gente contratou uma gestora de RH... diferente. Você não tem ideia do salto de qualidade que a Performa deu. Sem dúvida, você traz pessoas com outras perspectivas. Né? Exatamente. Olhar um problema e é o mesmo cubo, mas cada um tá olhando de um lado. E aí as coisas começam a acontecer de uma maneira. Aí outro dia eu tava falando, galera, me escutem. Diversidade é bom para a empresa. Diversidade traz lucro. Sim. Do tipo, eu como empresário, falo, Léo, você só pensa em lucro. Sim. É isso. Se eu não gerar lucro, Sim. eu não tenho como gerar emprego. Então, eu preciso... E essas ações que o pessoal fala assim, Léo, mas putz, isso aí vai drenar a caixa. Não vai por mim. Isso vai gerar caixa. É diferente, né? Mas o Léo de 16 anos atrás, de 20 anos atrás, desculpa, não sabia disso. Não sabia. Não era... Léo, mas por que você não foi intencional? Porque eu não sabia. Como é que eu vou me preocupar com algo que eu não sei? Né? Então, essa questão de diversidade, pluralidade, gosto muito de ver mulheres em posição de liderança, né? Na Performa a gente tem algumas, né? A gente tem a Ana no marketing, a Marjorie. Eu vou contar uma curiosidade que eu me orgulho muito aqui, no tá? financeiro. A Performa me contratou grávida de 4 meses. E aí eu lembro que eu contei pro Léo no momento da entrevista, o Léo ficou me olhando assim com uma cara meio desentendido, Samantha. Falou assim... Tá bom, parabéns, vai ser o melhor momento da sua vida, mas eu tô te contratando pela sua competência. Aquilo deu um clique em mim. Aí ela falou que ela tinha passado por uma experiência que não foi muito legal. Ela tinha sido contratada por uma empresa, quando ela falou que ela estava grávida, a empresa tirou a oferta que tinha feito para ela. Falei, eu fico extremamente grato a essa empresa. Se você puder me passar o contato Vou, inclusive, deles, agradecer. para eu poder agradecer, mandar um café da manhã lá para eles, eu super topo, porque no final das contas a gente ganhou uma super profissional e, cara, tipo, não mudou nada do nosso... Já perguntaram em entrevista, né? Se eu ainda pretendia ter filhos, quantos filhos eu pretendia. Já perguntaram pra você? Eu acho isso extremamente invasivo. Nunca vão perguntar isso pro homem, né? Eu acho isso extremamente invasivo, sabe? Do tipo assim, cara, do que importa. Samantha, em que momento que você percebeu que essa pluralidade de perfis, ela trazia mais inovação para a mesa de tecnologia? Eu acho que quando a gente começou a virar esse jogo, Iguatemi, né? Quando a gente começou a mexer no time, trazer essa diversidade, a gente começou a sentir, principalmente nos projetos, né? Quando a gente estava junto com a área de negócio. Como é que a gente trazia perspectivas diferentes com vivências diferentes. A gente fez um hackathon na época. Legal. E o time mais jovem trabalhou muito no hackathon e eram pessoas mais diversas porque eram as pessoas que tinham entrado há menos tempo. E foi muito rico. Ideias criativas, sabe? Propostas alternativas. E a gente depois teve um outro programa que foi para 50+, que também foi muito legal. Que legal! Que a gente fez uma parceria com a FIAP, treinamos 12 ou 15... No Iguatemi eu não achei. No Iguatemi, tá. 12 ou 15 pessoas 50+, e tinham pessoas até com 70 anos, querendo migrar para a carreira de tecnologia. Então, treinaram em Dev, aprenderam linguagem, e aí 2 no final iam ser contratados. A gente ampliou para 4, então foram 2 para a área do e-commerce e 2 para a área de TI, né? E eu lembro que eu me emocionei muito quando eles foram se apresentar para o time.
os dois que tinham ficado na equipe de TI, né, que ele estava emocionado, ele falou assim, eu nunca imaginei que a essa altura, com 60 anos, eu ia começar um novo capítulo da minha vida. Eu sou muito grato por essa oportunidade. E eles eram muito mais engajados até que alguns devs novos. Isso acabou ajudando o time a puxar a barra, sabe? Porque tinham atividades menos nobres que ninguém pegava para fazer, eles levantavam e pegavam, eu faço. E acabou setando um pouco do espírito, porque a gente estava na época com uma dificuldade com dev, o mercado estava super aquecido, vocês devem ter sofrido isso, salários altíssimos, devs trabalhando em duas isso empresas. Isso era o que, na época da pandemia? É. Trabalhando em duas empresas, o cara entrava em daily falando de projeto de outra empresa, a gente, o que é isso? E descobria que a cara estava com um contrato como PJ em outro lugar, e esses dois devs que a gente contratou, que tinham mais de 60, fizeram essa transformação, sabe? Ajudaram a mudar o mood por serem pessoas muito mais engajadas, comprometidas, com uma outra mentalidade, né? Que vinham de uma outra época. Na época da pandemia, você estava no Iguatemi? Estava no Iguatemi. Como é que foi? Shopping fechado. Bem desafiador. O varejo loucura. todo sofreu muito. Falei sobre isso com o Robledo, que lá da Pague Menos. Na época da pandemia, ele estava na ReHap. Ele tinha acabado de chegar na ReHap, tinha uns 4, 5 meses, tudo fechado. Que coisa absurda. Foi muito triste. Pra gente foi um período muito difícil. A gente teve, vamos lá, sorte na performance. A gente não perdeu nenhum funcionário. Deixa eu só explicar, pessoal. Ele falou sorte, fazendo aspas, tá? Não, a gente tá no rádio, tá sendo gravado também. Não, mas essa parte é do YouTube. Tá bom. Essa todo mundo vai ver. Mas boa, Ana. E eu falo sorte assim, porque a gente não teve nenhum impacto direto. E mesmo os impactos colaterais na performance foram pequenos. Se eu não me engano, acho que 2 colaboradores ou 3 no máximo perderam algum parente muito próximo. Eu não perdi nenhum amigo, não perdi parente nenhum. Então eu acabei passando liso assim, pela pandemia, apesar do desastre sanitário que foi. Foi um período de muito crescimento para a performance. Porque as empresas que ou aproveitaram para rever tecnologia, estava tudo parado. Então teve uma aceleração de digitalização muito grande. E aceleração, a gente precisava fazer. Isso que eu ia falar. Aceleração de digitalização. Porque do tipo assim, cara, olha só, eu não sei quando isso vai terminar. Eu precisei migrar contratos, porque eu não estava ainda, precisei fazer várias coisas que a gente ainda não fazia. E outra sorte que a gente deu também em função da pandemia é que a gente já tinha trabalho remoto. Então a gente já tinha toda a estrutura preparada para a galera trabalhar de casa. Isso sempre foi, no nosso caso, acontecia, porque como a gente dava suporte para cliente, então todo mundo com notebook, às vezes tinha um problema, o cara logava de casa, logava na VPN e trabalhava. Então a gente já estava pronto, ajudamos um monte de empresas a se prepararem para isso, né, para esse momento de transição. Um monte de ações estruturantes de TI, migração de sistema, modernização de sistema e a própria transformação digital levando pro lado da... Então foi um período de muito crescimento pra gente, mas foi muito desafiador. E eu tive uma leitura da pandemia péssima, né? Péssima. Porque o que eu falei, olha que a ignorância faz com o ser humano, né? Olha, eu falei, chamei o Samir e o André, eu falei, galera, esse negócio é sério. Eu falei, isso não é brincadeira. Preparem-se, porque a gente vai ficar mesmo umas 2, 3 semanas em casa. Essa era a minha... Olha a minha leitura de super empresário. Vamos ficar... Sério. Eu falei assim, é sério. E o André comentou, esquece, Léo. A gente é brasileiro, cara. A gente não tem nem disciplina pra isso. E o André é o mais disciplinado do mundo, né? Cara, e não ia, meu. Foram muitos meses. Cara, shopping fechado foram muitos meses. Foram o quê? Uns 6 meses foram fechado? Foram 4 meses completamente fechado, depois com aquelas aberturas muito restritas, né? Quantidade de pessoas, enfim. Como que vocês se reinventaram nesse período? Por uma sorte, na época a gente tinha acabado de lançar o e-commerce, o 365, o Iguatemi 365. Caramba. Era um piloto que ia atender um público muito específico e um volume de lojas também muito específico, e ele acabou exponencializando, né? Ele acabou crescendo Escalou muito rápido, escalou né? na marra. Mas foi um desafio. Samantha, a gente agora vamos falar um pouquinho. Você já estava no mercado de trabalho quando surgiu a internet? Eu nasci junto. 95 eu comecei. Então você pegou quando a internet começou a virar ferramenta de trabalho forte, você já estava no mercado de trabalho. E agora a gente está vendo a IA
virando uma ferramenta de trabalho muito forte também, porque você, querendo ou não, o seu time usa. Sim. Estando proibido ou não, o cara usa em casa, usa para fazer e-mail, usa para... Não só meu time, né? As companhias em geral, as pessoas em geral. Tua percepção, isso aí a gente vai ter que depois conversar com a Samantha do futuro para saber se ela acertou ou não. O que você acha que vai ser maior para o mundo? A IA ou o que a internet foi? Nossa, a eu acho que a gente está num momento... Foi uma super ruptura, né? A gente está num momento... Talvez a grande diferença seja a velocidade, né, que as coisas acontecem. Com certeza. É exatamente minha linha de raciocínio. É exatamente essa. Hoje é exponencial, né? Eu acho, eu já falei aqui algumas vezes, né? Hoje eu já não acho mais. Eu tenho certeza que a IA vai ser maior. Por uma série de fatores, né? Uma que a gente hoje tem muito mais dados, a gente tem muito mais velocidade, capacidade de processamento, os algoritmos evoluem mais rápido. A gente hoje é um mais propenso à tecnologia do que a gente era quando a internet surgiu, né? E a internet dependia muito de uma infraestrutura que ainda estava sendo construída. Então ela avançou mais devagar. Sim. Né? A IA, ela já tem tudo que ela precisa. E quanto mais ela funciona, mais dados são gerados, que é o que a gente precisa para treinar novos modelos, descobrir novos casos de uso. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai trabalhar de uma maneira completamente diferente, que a gente não sabe ainda como é. É difícil até a gente fazer imaginação. Né? A gente ainda não sabe. O que a gente tem tentado fazer, as nossas pesquisas, é exatamente tentar entender para onde o mercado de trabalho, para onde a tecnologia está caminhando, para a gente poder extrair valor disso mais rápido e ajudar os nossos clientes a chegar lá. Mas eu não tenho dúvida que a IA vai ser um game changer maior tipo de divisor de águas, né? do que foi a internet. A internet foi um negócio incrível, né? Já está sendo, né? O mundo era bem assim, era antes da internet e depois da internet, né? Mudou a forma como a gente se relaciona, como a gente trabalha, como a gente compra, como a gente vende, como a gente se... Eu conheci minha esposa na internet. Então, tipo assim, são coisas que o mundo já é diferente. Meu filho perguntou pra mim, né? Pai, na sua época, como é que era pra chegar numa menina? Eu falei, isso aí. Era chegar numa menina. Ele falou, mas assim, do nada? Porque já é uma ruptura muito grande, né? Meu filho é um nativo digital. A gente já falou isso algumas vezes. Quando meu filho fala pra mim assim, pai, quero comprar um tênis, não é ir ao shopping. Meu filho não associa comprar à loja. Uhum. Ele já sabe o tênis que ele quer, ele já pesquisou, já viu o review, já sabe onde vende. Ele só quer autorização financeira para fazer o gasto. Sua filha também é assim? Também. É? Também. Nativa digital, tá ali conectada. E exatamente. Lembrem-se que já essa galera vai estar em posições de liderança nas empresas e a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Que eu acho que é o grande desafio que a gente precisa estar atento, né, com esses nativos digitais, são as relações, né? Como é que eles criam as conexões, porque hoje é muito mais fácil se conectar através dos aplicativos, conversar, né? E as relações, assim, às vezes causam até mais estranheza. Com quem que a gente conversou? Eu acho que foi com o professor Marcos Borges, que é o reitor, o presidente da Univesp, né? Eu acho que foi com ele, eu não me lembro agora, sobre aquela questão de proibição de uso de celular nas escolas. Se eu não me engano, foi com ele, né? Eu sou um cara que normalmente sou contra qualquer tipo de proibição. Você falou, proibiu, eu sou contra. Eu sou muito a favor do... Cara, vamos educar, vamos dar o conhecimento e deixar cada um tomar suas próprias decisões. Putz, Samantha, essa da escola... Eu super concordo. Eu concordei. Olha isso. Muito adulto não tem maturidade para lidar com o tempo de gestão de tela. Isso. É querer demais dos adolescentes que estão com informação, achar que eles conseguem ter esse gerenciamento de tempo, esse autocontrole, a dopamina que aquilo gera. É muito, a interferência no cérebro é muito grande. Eu lembro que dei uma bronca no Léo uma vez, cara. Tipo, olha a cena que eu pego. Meu filho no computador, jogando. De fone, ouvindo um vídeo, conversando no Discord com os amigos. Cara, isso é uma hiperestimulação. Eu falei, mano, qual que é teu plano? Se destruir? Se for, você tá no caminho certinho. Parabéns. Segue nessa.
é uma fase de muita exposição. Então esse momento da escola virar de novo um momento lúdico, ó, deixa o celular aqui e você pega no final, eu gostei, porque realmente foi o que você falou. Meu medo é a gente perder a capacidade de interagir. Isso aqui. Dessas conexões, né? De sentar numa mesa, nunca vi a Samantha, mas sentei, bati um papo, conversei sobre da sua vida, sobre das empresas onde você trabalhou, esse conhecimento vai chegar para um monte de gente. Cara, eu tenho medo disso não acontecer habilidades mais. que só vem da relação, Isso. né? Quer dizer, de negociar, de ceder, de ler o que a tua comunicação não tá verbal, né? Tá me dizendo e entender as sutilezas que você só vem com esse olho De no ter olho, exemplos para se inspirar, né? para Que se não sentir sejam transformado. influencers. Exatamente. Exemplos reais. Gente, infelizmente estamos caminhando pro final. Aninha, quer fechar? Já? É mole, Samantha, o tempo... Quando o papo é bom, Eu não o quero tempo fechar, voa. não. Quero continuar. Eu também gostaria muito, mas aí o Jason mata a gente, cara. O Jason tá louco pra ir embora. Samantha, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi muito especial ter você aqui. Obrigada por tudo que você compartilhou, desde a parte tecnológica, mas principalmente por ser uma inspiração para outras mulheres executivas e mostrar que é possível, viu? Foi muito incrível. Obrigada, Ana. Adorei o convite. O papo foi super leve. Foi um prazer. Adorei conversar com também. vocês. Muito obrigado por ter doado o seu tempo, Samantha, pra gente. É muito legal conhecer as pessoas, né? E saber de tanta coisa legal que você já fez. Adorei a sua definição do projeto ONU. Adorei essa, muito boa. E fiquei muito, muito honrado em ter você aqui com a gente e conhecer bastante de você. Obrigado, viu, Samantha? Foi muito bom. E você que ficou com a gente até o final já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se quiser fazer uma pergunta para Samantha, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ela. Nosso objetivo é levar conhecimento, toda essa bagagem para o maior número de pessoas possíveis. Interage com a gente. Se inscreve aí. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.